No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraudes contra credores. As aulas são com o professor Rogério Cavalcante. Olá, minha gente! Estamos aqui na nossa quinta aula, né? Finalmente vamos ver o último defeito, né? Que é fraude contra credores, né? Nossos estudantes, né? Nossos operadores do direito já puderam acompanhar conosco a discussão sobre conservação do negócio jurídico, a discussão sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. E eu disse para todos vocês que estes primeiros defeitos estudados eram o que nós chamávamos de vícios de consentimento. Por que vícios de consentimento? Porque o problema se dava na formação da vontade, né? Então, a vontade, ela se formava de maneira viciada, tá? Eu queria uma coisa, mas fazia outra porque errei. Eu queria uma coisa, mas fazia outra porque fui enganado. Eu queria uma coisa, mas fazia outra porque houve dolo, né? Eu queria uma coisa, mas fiz outra porque eu estava para morrer e para me salvar eu precisei celebrar um negócio muito desequilibrado. Eu queria um negócio equilibrado, mas acabei fazendo desequilibrado por conta de uma premência contratual ou da minha inexperiência. Mas a minha vontade nasceu viciada, né? Agora, há uma diferença em relação ao defeito que nós vamos estudar, né? O defeito que nós vamos estudar agora é a fraude contra credores. E na fraude contra credores, minha gente, eu quero dilapidar meu patrimônio porque eu quero fraudar os meus credores quirografários. Então, vejam que não há uma divergência entre o meu querer interior e o que eu manifesto. Eu manifesto exatamente aquilo que eu quero. E que eu quero é lesar, é fraudar os meus credores quirografários. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho no estudo deste defeito. Gente, olha só. Mas para a gente poder se aprofundar no estudo da fraude contra credores, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, a gente precisa entender onde ela acontece, para que ela serve. Então, eu fiz isso com os outros defeitos, eu falei assim, existem alguns aspectos que nos chamam a atenção para a gente entender existente erro, entender existente dolo, entender existente coação e assim vai. No erro, por exemplo, é o equívoco. Se o teu cliente chega e fala assim, pô, me confundi e fiz um negócio que eu não queria. Você fala, vamos aqui estudar um pouquinho mais o caso e ver se teve erro. Mas se o cliente fala assim, me enganaram e eu fiz um negócio que eu não queria fazer, dolo. Ou se o teu cliente fala, fui ameaçado, né, e fiz um negócio que eu não queria, coação. Ou se teu cliente diz, eu estava para morrer e para eu me salvar, acabei pagando mais do que devia, estado de perigo. Ou se teu cliente fala, nossa, fiz um negócio péssimo, muito desvantajoso para mim. Agora fiz porque eu precisava muito, premente necessidade. Ou então fiz porque eu sou inexperiente nesse tipo de negócio. Aí você vai se aprofundar para você ver se de fato há lesão. Então, a depender da história que te contam, né, você vai voltar seus olhos para um tipo de defeito. Se teu cliente for um credor e ele fala assim, caramba, o devedor torrou o patrimônio dele, sumiu com tudo e agora eu não consigo mais cobrar essa dívida, né? Eu nem entrei com ação de cobrança, mas ele sumiu com tudo e eu não vou conseguir, né? Bom, então, quando ele fala assim, o meu devedor torrou o patrimônio e eu não tenho mais bens para perseguir e conseguir, a partir da penhora desses bens ou da alienação judicial desses bens, me pagar, né? Se ele conta essa história para você, é muito provável que tenha acontecido uma fraude contra credores. Mas, então, a ideia da fraude contra credores é, vamos tentar anular o negócio de dilapidação patrimonial, né? Ele tinha um imóvel, ele doou o imóvel. Anula a doação para o imóvel voltar para ele, para você poder tomar o imóvel dele. A lógica da fraude contra credores é simples assim. Eu anulo o ato de disposição patrimonial para que o status quo ante ele volte e aí eu possa
cobrar a dívida de maneira adequada, tá? Mas não são todas as circunstâncias, não são todos os credores que podem atacar um negócio por fraude contra credores. E aí, vamos a alguns conceitos básicos, tá? Bom, primeiro conceito básico que eu preciso para entender fraude contra credores: existência de credor quirografário e de devedor insolvente. O que é o credor quirografário, gente? O credor quirografário é aquele credor que não tem garantia real. Porque o credor que tem garantia real, a lei já compreende que esse credor ele esteja amparado, mais protegido do que os outros. Garantia real é penhor, hipoteca e anticrese, né? O penhor, só para relembrá-los, né? O penhor ele se dá com a tradição do bem dado em garantia quando esse bem for móvel, né? Então, eu quero pegar um empréstimo num banco, eu levo joias para o banco, deixo as joias lá e pego o empréstimo. Quando eu quitar o empréstimo, as joias me são devolvidas, né? Um exemplo simples de penhor, né? Hipoteca. Eu quero um financiamento e aí eu quero um empréstimo, aí eu vou e ofereço um imóvel que eu tenho em garantia. Se eu não pagar este empréstimo, o imóvel será vendido e com o dinheiro da venda deste imóvel, o credor com a garantia será pago. Agora, no cartório de registro de imóveis fica lá registrada esta hipoteca, né? Está lá anotada lá a existência da hipoteca vinculada à matrícula desse imóvel, não tem como correr dela, né? E a anticrese já é um negócio um pouco mais difícil de se ver, né? Eu nunca vi na prática uma anticrese, né? Está muito em desuso, né? Mas também uma garantia real que recai sobre imóveis, né? Só que o credor ele fica utilizando o imóvel até se pagar pela utilização do imóvel, sei lá, pela extração de frutos desse imóvel, ele vai se pagando, né? Quando o devedor ele não honra com o pagamento da dívida. Só que acaba sendo muito pouco usado porque você talvez leve um tempo muito maior, né, para você conseguir se pagar por meio dessa anticrese do que seria com a hipoteca, tá? Mas o que eu quero dizer é que o credor com garantia real, ele tem características muito fortes que o protegem. Por exemplo, no penhor, existem exceções, mas no penhor, via de regra, o credor está com o bem na mão dele, né? Então, ele sabe que este bem vai garantir o pagamento da dívida. Na hipoteca, existe uma anotação lá no cartório de registro de imóveis dizendo que o bem imóvel está vinculado ao pagamento da dívida, né? E a legislação, ela concede um privilégio, né, uma preferência, ela concede uma preferência para o credor com garantia real receber o seu crédito em relação aos demais, né? Isso, quando vocês estudam recuperação judicial, falências, etc., insolvência civil, aí esses temas eles são debatidos com mais vagar, né? Mas o credor com garantia real ele está muito mais protegido do que um credor quirografário. Gente, agora olha só, o credor quirografário então é aquele que não tem garantia real. Como é que o credor quirografário vai cobrar a dívida? Ele vai pesquisar todos os bens que existem em nome do devedor e aí ele vai buscar algum desses bens para que ele possa suportar o pagamento da dívida. A lógica é, se o devedor começa a torrar muitos bens, daqui a pouco não existem mais bens, mas ainda existe a dívida. E aí eu não tenho mais como judicialmente transformar este patrimônio em dinheiro para pagar ao credor quirografário, tá? Mas e se eu vender um bem hipotecado? Gente, existe o direito de sequela, né? O credor com a garantia hipotecária, ele pode perseguir este bem hipotecado que continua vinculado ao pagamento da dívida, ainda que o bem seja vendido. Quando não existe a garantia real, o bem não fica atrelado ao pagamento da dívida. Então, assim, o credor quirografário ele tem que ficar muito atento para ver se o acervo patrimonial do devedor ele ainda é suficiente para pagar a dívida. Então, gente, o credor quirografário é o pobre coitado do credor que não tem garantia real, né?
Quiro vem de mão, grafia escrita, né? Parece aquela coisa que, aquela dívida que não é garantida por nenhum bem, né? Talvez só pelo que foi dito que vai ser honrado e pago, por mais nada. Né? Agora, você fala assim, então quase não existe credor quirografário. Pelo contrário, a maior parte das relações de crédito e débito, elas têm a ver com credores quirografários. Nas lojas, todos os dias nós vamos e compramos coisas. As lojas, quando nós parcelamos, as lojas são nossas credoras quirografárias. E assim vai, gente. As dívidas com garantia real, talvez elas estejam reservadas para negócios mais robustos, né? Para negócios mais pesados, mas o dia a dia da vida das pessoas, ela se faz muito por meio de relações e que se estabeleçam credores quirografários em relação a devedores comuns, tá certo? Bom, mas se nós temos que entender bem o conceito de credor quirografário, também temos que entender o conceito de solvência e insolvência. Aqui, de uma forma muito simples, é o seguinte, se um multimilionário me deve R$1.000, ele tem um patrimônio de 1 bilhão, ele me deve R$1.000, ele doou bens que correspondem a R$100.000. Ele é bilionário, ele me deve 1.000 e ele doou bens que correspondem a R$100.000. Tem problema nisso? Não, por quê? Porque a dívida dele está aqui, o patrimônio dele está aqui. Quando ele fez a doação, continua muito, muito superior o patrimônio às dívidas. Eu sou credor quirografário dele, posso fazer alguma coisa? Posso chiar? Claro que não. Claro que não. Agora, imaginem vocês que o patrimônio vai sendo dilapidado, até que dívidas superam patrimônio. Aqui nós estamos diante de uma situação de insolvência. Aqui é o grande problema. Tá? Bom, então, vistos esses dois conceitos, eu convido o nosso caro estudante, o nosso caro advogado, o nosso caro operador do direito, a ler comigo o artigo 158. Vamos a ele. Bom, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão, com 2 S, que é perdão, né? Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Então, ele está falando de doação, né? Bom, o que ele está dizendo aqui, gente, em resumo? O código está falando assim, olha, você tem o credor quirografário de um lado, tá? Do outro lado você tem o devedor. Este devedor já é insolvente ou está quase se transformando em insolvente. Aí ele faz uma doação. Quando ele faz a doação, ele se transforma em insolvente, né? Bom, percebe-se que este ato de doação, ele foi fraudulento, porque ele fraudou, né, o interesse dos credores quirografários. Né? E qual o remédio para isso? O remédio para isso é anular este ato de doação. Porque quando eu anulo o ato de doação, o patrimônio dele volta a fazer o seguinte, ficou maior do que as dívidas de novo. Mas quando ele doou, o patrimônio ficou menor. Percebem? Então, a ideia da ação pauliana, que é a ação que ataca a fraude contra credores, né? A ideia é essa, é desfazer um negócio de disposição patrimonial para quê? Olha aqui, o patrimônio está aqui, a dívida estava aqui. Com o negócio de disposição, ele fez assim, eu anulo o negócio de disposição, o patrimônio volta a ficar num patamar aceitável. Tá? Então vejam, quais são os 2 requisitos que eu tenho aqui para desfazer esse negócio de disposição patrimonial. Vamos ler de novo, 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se o praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzidos à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Vejam que interessante. Será que um credor com garantia real, ele pode se valer da ação pauliana para desfazer o ato de disposição, né? E desfazendo o ato de disposição, voltar o patrimônio a ficar numa escala mais aceitável em relação às dívidas?
Gente, o credor com garantia real pode, né? Desde que a sua garantia seja insuficiente. Porque, volto a dizer, quando ele tem uma garantia real, aquele bem que foi dado em garantia está atrelado ao pagamento da dívida, ele está protegido por aquele bem. Mas se o bem for insuficiente, né, no que o bem for menor do que a dívida, ele vai se comportar como um credor quirografário qualquer. E se comportando como um credor quirografário qualquer, ele pode mover a ação pauliana. Tá? Parágrafo 2º. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Gente, vamos lá. Só quem era credor ao tempo do ato pode pleitear a anulação. Claro, porque se eu me transformei em credor depois que o cara já era insolvente, eu não posso tentar apagar os negócios do passado antes mesmo de eu ser credor. Ora, virei credor de uma pessoa já insolvente porque eu quis. É diferente se eu primeiro viro credor e depois o cara vai se transformando em insolvente por uma sequência de atos de disposição patrimonial. Aí, quando ele se transformar em insolvente, eu anulo o ato que o transformou em insolvente. Tá? Bom, agora vamos para um outro tipo de fraude contra credores, que é a decorrente de negócios onerosos. Então, a do 158 traz a fraude contra credores decorrente de negócios gratuitos e o 159 a fraude contra credores decorrente de negócios onerosos. Diz o artigo 159, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Gente, vejam, ali na fraude contra credores decorrentes de negócios gratuitos, né, eu estava falando apenas do eventus dani. O que é o eventus dani? Evento danoso, é o ato de disposição patrimonial feito por um insolvente ou reduzido pelo ato à insolvência em detrimento do credor quirografário. Mas aqui, no negócio oneroso, eu tenho também o eventus dani, só que eventus dani aqui é oneroso. Ao invés de ser uma doação ou um perdão de dívida, é uma compra e venda. Uma permuta mais difícil, mas tudo bem, pode até ser também. Tá? Mas normalmente é uma compra e venda. Tá? Basta isso? Não. Veja só o artigo 159, vamos aqui de novo a ele. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Gente, agrega-se um outro requisito aqui. Qual é esse outro requisito? Este outro requisito é o consilium fraudis, ou conluio fraudulento. Como assim, Rogério? Olha só, quando o negócio for oneroso, né, não basta que haja a disposição, por meio de um negócio oneroso, feita pelo devedor insolvente ou reduzido pelo ato à insolvência. É necessário que o adquirente saiba que está adquirindo ou possa saber que está adquirindo de um insolvente. Né? A ideia aí é a seguinte, deixa eu explicar para vocês. Olha só, o sujeito, ele é insolvente. Sendo insolvente, ele ainda tem a cara de pau de pegar um objeto e doar para João, tá certo? Bom, gente, João não sabia de nada disso. João só recebeu o objeto, tá? Mas vamos colocar na balança. De um lado, nós temos diversos credores quirografários que já estão com dificuldades de receber. E um dos bens, dos poucos bens disponíveis, o devedor insolvente ainda tem a cara de pau de pegar e doar. Ah, mas doou para o João não sabia de nada, João pode ser prejudicado? Ah, então eu pergunto para vocês, você quer prejudicar quem? Alguém vai sair prejudicado nessa história. Você quer prejudicar o credor quirografário, que tem justa expectativa em receber alguma coisa? Ou você quer prejudicar João, que não fez por onde, não pagou por esse bem, ganhou esse bem do nada, ganhou de uma pessoa que já estava toda enrolada? Gente, é óbvio que eu vou proteger o credor quirografário. Então, por mais que o João estivesse de boa fé, não me interessa, tá certo? Eu vou aqui anular essa doação e o bem vai voltar ao acervo patrimonial sobre o qual deve recair as cobranças das dívidas. Tá? Bem, agora vamos pensar numa fraude contra credores decorrente de negócio oneroso.
tá? No negócio oneroso, o devedor insolvente, ele vende um objeto para Pedro, tá certo? Bom, ele está cheio de credor quirografário, ele não tem patrimônio suficiente, ele já está insolvente, mas um dos seus bens ele vende para Pedro. Pedro pagou por esse bem, tá? Gente, quando eu anulo, na realidade, ao anular, o Pedro teria que devolver o bem e receber o dinheiro de volta. Mas qual a chance que ele tem de receber o dinheiro de volta de um devedor desse, todo enrolado? Mínima, né? Então, vejam, aqui nós temos um dilema, né? Quem é que eu vou proteger? O Pedro, que pagou pelo bem, ou eu vou proteger os outros credores quirografários? A lei, ela busca uma saída de meio termo, mas uma saída justa. Ela fala assim, olha, se o Pedro estiver de boa fé, eu vou proteger o Pedro. Sabe por quê? Porque eu quero proteger essas compras e vendas, né? Esse tráfego jurídico que acontece, né? Eu quero que as pessoas tenham segurança de realizar operações mundo afora, né? Eu quero que elas comprem e vendam sem medo. Porque, gente, olha só, se eu facilitar demais essa anulação dessa compra e venda, do jeito que eu facilitei da doação, ninguém mais teria coragem de comprar nada. Eu compro um negócio hoje de um desconhecido, amanhã, fala assim, ó, tô anulando. Você comprou de uma pessoa que era insolvente. Bom, como é que eu ia saber? Percebem? Como é que eu ia ter como saber disso, né? Eu estou comprando um carro, né? Eu vou ter que fazer o quê para descobrir se essa pessoa, para qualquer pequena operação, estou comprando uma máquina de lavar, estou comprando um carro, estou comprando, né? Porque até imóveis já é meio que padrão, né, de você buscar certidões, né, para você comprar os imóveis, né, de todos, né, compra e venda de imóveis. Agora, nos negócios mais corriqueiros, eu compro um objeto móvel, né? Amanhã vem alguém, bate na minha porta e fala assim, estou anulando porque você comprou de um insolvente. Né? Então não faz sentido isso. Então qual foi a solução inteligente que a lei pensou? Ela pensou assim, olha, eu posso até desfazer esse negócio, só que eu vou desfazer esse negócio se o adquirente comprar um objeto de uma pessoa que ele pudesse saber que era insolvente. Como assim que ele pudesse saber? É o final do artigo 159. Quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Exemplo, amigo íntimo, parente, faz negócios frequentes com o vendedor. Então, gente, para eu desfazer uma doação feita em fraude contra o credor, eu preciso apenas do evento danoso, apenas do ato de disposição patrimonial realizada por um devedor insolvente ou prestes a se tornar insolvente com um ato, em detrimento do credor quirografário. Tá? Agora, se o negócio for oneroso, além desses requisitos, eu preciso provar o concilium fraudes. E o que é o concilium fraudes? É mostrar que o adquirente do bem sabia ou podia saber da insolvência do alienante, ou porque ela era notória, ou porque havia justo motivo para que ele dela conhecesse. Tá? Bom, agora, o artigo 160 ele diz assim, se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Gente, aqui também é um pouquinho difícil a aplicação desse artigo, porque eu estou falando de um sujeito que é um devedor insolvente, tá? Esse devedor insolvente ele está com a intenção de torrar patrimônio para não pagar a dívida, tá? A hipótese romantizada do artigo 160 é assim, eu sou devedor insolvente, né? Eu vendo um objeto, não recebi ainda o valor. Aí o comprador fala assim, não, eu sei que você é insolvente, ao invés de pagar para você, vou depositar em juízo, vou chamar você, teus credores e vocês que se resolvam. Pelo menos eu quito de forma justa o preço e não estou fraudando o negócio aqui. Beleza, ok. No mundo ideal, seria perfeito isso. Agora eu pergunto para vocês, qual é o devedor insolvente que vai chegar e vai dar esse mole, né, para usar uma gíria, né, de entregar, aliás, de entregar o objeto e falar assim, não, tudo bem, o valor você pode depositar em juízo. Nenhum. Normalmente o sujeito ele vai vender, fala assim, manda o dinheiro vivo na minha mão, aí eu te passo o objeto, tá certo? Agora lembrem-se, quem comprar estará protegido se não tiver como saber
pelos critérios ordinários de diligência, que o sujeito é um devedor insolvente, tá? Bom, 161, ele fala da ação pauliana, né? Ele diz assim, a ação, que é a ação para anular. Então, o objetivo da constatação da fraude contra credores é qual, gente? Constata a fraude contra credores, eu anulo o negócio jurídico de disposição patrimonial, eu anulo aquela doação, eu anulo aquela compra e venda e o objeto que fora transferido, ele retorna ao acervo patrimonial sobre o qual recairá a cobrança da dívida. E aí vem o artigo 161 e diz, a ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Esse artigo a gente não dá muita bola para ele, mas ele é importantíssimo. Vejam só, primeiro há uma pequena imprecisão nele, né? Ele diz que a ação pauliana poderá ser intentada contra o devedor insolvente e o adquirente. Não, aí é deverá. Eu posso transformar as palavras assim da lei, professor? Não, veja, eu posso numa leitura constitucional, porque a Constituição diz que ninguém será privado dos seus direitos ou dos seus bens sem um devido processo legal. Então, se eu vou anular esse ato de disposição e vou tomar o bem do adquirente, ele necessariamente tem que ser parte desse processo. Porque senão eu vou estar violando devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Então, aqui, fazendo uma leitura constitucional desse artigo 161, obviamente aqui não é poderá, aqui é deverá, né? O alienante, que é o devedor insolvente, e o adquirente, eles têm que ser réus nessa ação. Agora, o problema aqui, gente, é do terceiro. Porque, olha só, o que é que essa lei está me dizendo? O Código Civil está dizendo o seguinte, olha, se o bem ainda estiver na mão do adquirente, ok, tá mais tranquilo. Você vai entrar com a ação pauliana para desfazer um negócio. Vai colocar o alienante e o adquirente como réus. Tá? Agora, se o bem já circulou e já passou para a mão de um terceiro, esse terceiro só vai perder esse bem se ele tiver procedido de má-fé. E o que é proceder de má-fé aqui? É ele adquirir o bem sabendo que ele adquiriu, ele já é o terceiro. Então, já teve o adquirente repassou para o terceiro. Então, ele tem que adquirir esse bem sabendo que esse bem originariamente pertencia ao devedor insolvente, foi passado para o adquirente e depois para ele nesse estágio de insolvência lesando credores quirografários. É uma prova dificílima. Então, se o bem circulou, gente, é muito difícil você se valer da fraude contra credores. Tá? Voltando aqui, vamos lá para o próximo artigo. Artigo 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Gente, esse artigo também ele parece ter um grande alcance, mas um alcance relativamente restrito, tá? Vamos supor aqui que o sujeito ele tenha 3 credores e ele é insolvente, tá? Aí venceu a dívida com o primeiro, ele pediu dinheiro para o pai, pagou. Venceu a dívida com o segundo, ele pediu dinheiro para a mãe, pagou. Venceu a dívida com o terceiro, ele pediu dinheiro para o irmão, pagou. Tem algum problema nisso? Claro que não. As dívidas devem ser pagas no dia do vencimento, então isso não tem nenhum problema. O problema que a lei está colocando aqui é você, antes do vencimento das dívidas, escolher um dos credores, você numa situação de insolvência ou prestes a se transformar em insolvente, você escolhe um dos credores e paga e adianta o pagamento para ele. É como se você estivesse falando assim, olha, eu gosto mais de você, toma a tua grana e agora deixa o mundo se acabar, porque eu não vou conseguir pagar para mais ninguém. Este é o grande problema aqui. Então você vai ter que anular, os outros credores quirografários vão anular esse pagamento e pedir para que o credor que recebeu antecipadamente este valor deposite em juízo e sair para que no momento dos oportunos vencimentos cada um possa exercitar a faculdade que lhe cabe. Tá? E muito parecido com isso, nós temos o artigo 163, que diz o quê? O artigo 163, ele diz assim, presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Gente, aqui novamente, olha só, é muito parecido com o 162, só que no 162 a hipótese é do
devedor insolvente, ele escolher algum dos credores e adiantar o pagamento a esses credores, tá? A esse credor que ele gosta. Tá? Isso é fraudulento. Repito, pagar as dívidas na data do vencimento não tem nada de errado. Aqui a hipótese é outra. No 163, a gente está falando assim, também é fraudulento, você tem vários credores quirografários, mas tem um que você gosta mais. Você fala assim, vou dar uma preferência para esse cara, vou dar uma certeza para esse cara, vou dar uma segurança a mais para ele. Um dos meus bens eu vou oferecer como garantia real para ele. Gente, quando você faz isso, aquele credor que estava em situação de igualdade com os demais, ele muda de estágio, né? Ele tem aí um upgrade, ele vira credor com garantia real e deixa os pobres, os credores quirografários, numa escala abaixo da dele, tá certo? Isto não pode, mas é fácil corrigir isso. Como é que eu corrijo isso? Eu corrijo isso me valendo apenas da anulação da garantia. Eu falo assim, você recebeu uma garantia, essa garantia ela é anulável, deixa eu desfazê-la. Aí se desfaz a garantia, ele volta a ser credor quirografário. Não tem muito mistério isso também, né? E temos também um artigo 164 que diz o quê? Presumem-se, porém, de boa fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Gente, olha só, deixa eu começar aqui a raciocinar com vocês. A fraude contra credores, ela é muito pensada, né? Ela é muito idealizada, né? Para se combater, né? Aquele ato em que o sujeito ele começa a torrar patrimônio, né? Prejudicando os credores quirografários. Então, são para combater mesmo atos de disposição patrimonial. O cara sai torrando, né? Ou por doação, ou por compra e venda, etc. Mas existem hipóteses que a alienação ela é justa e necessária. Então vamos lá, eu tenho um estabelecimento mercantil, né? E eu sou o devedor e eu estou à beira de me tornar insolvente. Mas eu tenho o estoque da minha loja que eu preciso fazer circular e vender para fazer capital de giro, né? Então, as vendas que eu faço ali no comércio regular do meu estabelecimento, isso não é fraudulento. Eu tenho uma loja de pesca, estou vendendo artigos de pesca. Por mais que eu esteja meio quebrado, estou vendendo. Isto é fraude contra credores? Não, isso não é. Isto aí diz respeito à minha própria sobrevivência, à sobrevivência do meu negócio. E com esse dinheiro é que eu vou poder me fortalecer, fazer mais capital de giro e conseguir aos poucos ir saldando as minhas dívidas. Isso não é fraude. Da mesma forma, gente, vamos pensar agora num sujeito que não esteja exercendo uma atividade empresarial, né? Vamos pensar no sujeito que esteja vivenciando dificuldades, né? E ele precisa alimentar a família dele. Ele tem uma sala, ele não tem emprego, ele precisa dar comida para a família dele. Se ele vai, e mesmo estando insolvente, mesmo prejudicando credores quirografários, ele vende esta sala, né? E prova que vendeu esta sala para pagar a escola, para comprar alimentos, roupa para sua família, isto também não pode ser considerado fraude contra credores, tá certo? Então, esse artigo é um artigo que humaniza a incidência dos dispositivos sobre fraude contra credores, tá? Bom, e nós temos o quê? O artigo 165 que diz, anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Gente, de novo, a fraude contra credores, ela diz respeito à anulabilidade de negócios de disposição patrimonial. O sujeito fala assim, eu vou torrar patrimônio. Já que eu não vou ficar com esse bem, também meus credores não vão ficar. Eu vou vender, vou torrar, vou fazer o que for, tá certo? E aí, a ideia é, à medida que cada um desses negócios fraudulentos eles forem descobertos, os credores quirografários vão movendo ações paulianas específicas para cada um dos negócios, e aí eles vão desfazendo esses negócios e aquilo retorna ao acervo sobre o qual haverá de incidir a futura cobrança. Na realidade, eu simplesmente desfaço os efeitos da venda ou desfaço os efeitos
da doação e continua atento aos destinos daquele bem, se ele vai tentar fazer de novo, né? Para não deixar que isto aconteça. Mas, gente, olha só, o parágrafo único ele ainda diz: se os negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Ou seja, eu apenas anulo a garantia, né, aquela preferência, e quem recebeu a preferência volta a ser credor quirografário, tá? Gente, com isso, nós abordamos os principais aspectos da fraude contra credores. Mas só para vocês terem noção, existe um outro instituto que é chamado fraude à execução, tá? A fraude à execução é um instituto de natureza processual, tá? Aqui a ideia da fraude contra credores é proteger os credores quirografários. A fraude à execução, ela tem por objeto proteger a utilidade do processo, né? Então, não importa que o autor do processo seja um credor com garantia real, seja um credor quirografário, se houver uma dilapidação patrimonial no curso da demanda, esta dilapidação ela pode vir a ser desfeita ela pode ser considerada ineficaz em relação ao credor que está movendo a execução. Ela vai beneficiar apenas o credor naquela ação específica, ao passo que a fraude contra credores, ela exige uma ação de conhecimento própria, e quando eu anular o negócio de disposição, isso acaba que beneficia todos os credores quirografários. A fraude contra credores, ela tem a ver com a invalidade do negócio, e a fraude à execução tem a ver com a ineficácia da disposição patrimonial no curso de uma demanda. Mas eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado isso e que os professores de processo civil, eles enfrentam com mais vagar esta matéria. Agora, uma outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando eu falo de fraude contra credores, eu falo assim, o cara vai, faz a doação, o cara vai, vende. Tem muita gente que confunde isso com simulação. E a fraude contra credores, ela não é simulação. A simulação, gente, o que é a simulação? A simulação é a prática de um negócio aparente, né, para conservar a sua situação atual ou para encobrir um outro negócio que é chamado negócio dissimulado. A simulação, gente, ela tem a ver com uma mentira, um ato falso que eu finjo praticar, mas que na verdade eu não pratico. Então vejam só, quando eu chego e eu finjo passar todo o patrimônio para um laranja, isto é fraude contra credores ou isto é simulação? Se eu conseguir provar que que os bens foram apenas nominalmente repassados para o laranja, mas que de fato eu continuo sendo o proprietário desses bens, isto é uma simulação absoluta. Por que isso é uma simulação absoluta? Porque não foi um negócio efetivo, foi um negócio aparente, tá? A fraude contra credores, por sua vez, ela é um negócio efetivo, ela não é um negócio aparente. Então, quando eu falo na fraude contra credores, aí veio o devedor insolvente e doou o bem para outra pessoa, doou mesmo. Ele doou de fato e de direito, ele passou adiante esse bem. Aí veio o devedor insolvente e vendeu o bem, vendeu mesmo. Agora, se ele fingir vender, isso é mais grave ainda. Isto é mais grave do que a fraude. Isto é simulação e isso torna o ato mentiroso, o ato aparente, nulo. Ok, minha gente? Com isso, nós encerramos a nossa exposição teórica e nós podemos passar para o nosso quiz. Vamos lá, primeira questão. Sobre a fraude contra credores decorrente de negócios gratuitos, pode-se afirmar: qualquer credor, tenha garantia real ou não, pode invocar a fraude contra credores para o desfazimento de negócios jurídicos de alienação em seu prejuízo. Será?
Vamos lá. B. A fraude contra credor prescinde do requisito insolvência do alienante para restar caracterizada, bastando que um bem tenha sido transferido gratuitamente por alguém que tenha dívidas a terceiro de boa-fé. C. O concilium fraudes é requisito para a caracterização da fraude contra credores. D. A fraude contra credores justifica a propositura da ação pauliana, cujo resultado final, a caso procedente, será o desfazimento do negócio fraudulento. Pensem aí e me digam qual que vocês acham que está correta. Vamos à resposta? É a letra D. Mas por que será que as outras estão erradas? Vamos lá para D. A fraude contra credores justifica a propositura de ação pauliana, que é a ação que tradicional, que recebeu esse nome, né, em homenagem ao jurista Paulo Romano, né, e que foi idealizada realmente para combater a fraude contra credores. Então, isso está correto. E o resultado final dela, a caso procedente, será o desfazimento do negócio fraudulento. E quando eu falo em desfazimento de negócio fraudulento, gente, eu digo o retorno do objeto que fora transferido ao acervo patrimonial sobre o qual recairá a cobrança, a devolução da dívida paga, do dinheiro pago antecipadamente, né, daquela dívida não vencida que foi paga antecipadamente, ou o desfazimento da garantia que foi dada para um dos credores, né, transformando-o em credor com garantia real. Então, é o desfazimento do negócio fraudulento. Então, está correta a alternativa D de dado, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. Qualquer credor, tenha garantia real ou não, pode invocar a fraude contra credores para o desfazimento de negócios jurídicos de alienação em seu prejuízo. Não pode, né? Gente, a fraude contra credores ela é pensada para proteger o credor quirografário. O credor com garantia real, normalmente, ele já está protegido pela própria existência da garantia real, né? Ele estará apenas... Agora, nunca o credor com garantia real vai poder exigir, vai poder mover uma ação pauliana. Gente, a gente viu no artigo 158 que se a garantia real for insuficiente em relação a essa diferença, o credor com garantia real se comportará como credor quirografário. E aí ele poderá eventualmente mover a ação pauliana, mas isso não é regra, isto é uma exceção, tá? Vamos lá para a letra B, porque ela está errada. A fraude contra credor prescinde do requisito insolvência do alienante para restar caracterizada, bastando que um bem tenha sido transferido gratuitamente por alguém que tenha dívidas a terceiro de boa-fé. Não, né, gente? Não. Aquilo que eu falei para vocês naquele pedaço da aula, disse assim, se eu sou credor de R$1.000 e o meu devedor é um bilionário e ele fez uma doação de R$100.000, gente, ele fez uma doação de R$100.000, ele continua bilionário, né? E ele continua tendo dinheiro para me pagar. Não foi fraudulento isso, tá certo? Letra C. O concilium fraudes é requisito para a caracterização da fraude contra credores. Isso aqui é uma meia-verdade, né? O concilium fraudes é requisito para a caracterização da fraude contra credores para negócios onerosos, mas não para negócios gratuitos, né? Então vamos lá para o nosso próximo quiz. Ainda sobre fraude contra credores, podemos afirmar, exceto, então vamos buscar o que está errado, né? Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Será que essa aí está certa? Vamos buscar a que está errada. Letra B. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e se este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Letra C. A ação pauliana não pode ser movida contra o adquirente, apenas contra o devedor insolvente. Letra D. Os credores com garantia real, que se tornou insuficiente, poderão mover a ação pauliana. Vamos à resposta. Está errada a letra C. A ação pauliana não pode ser movida contra o adquirente, apenas contra o devedor insolvente, né? Artigo 161, minha gente,
ele diz o quê? O artigo 161 diz: a ação nos casos dos artigos 158 e 159 poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Em relação à alternativa A, nós temos, ela transcreve o artigo 159 do Código Civil, portanto está certa. Em relação à alternativa B, ela transcreve o comando do artigo 160 do Código Civil, portanto está certo. Em relação à alternativa D, ela transcreve o parágrafo, apenas aqui situando o parágrafo 1º do artigo 158 do Código Civil e, portanto, também está certa. Vamos lá para o nosso último quiz. Quanto à fraude contra credores, temos: gera os mesmos efeitos da fraude à execução. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. C. Não se presumem fraudatórios dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Letra D. Não valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural, industrial ou à subsistência do devedor e de sua família, por também serem considerados fraudulentos. E aí, qual será a resposta? Vamos a ela? Letra B, né? Vamos lá, gente, vamos analisar item por item, né? Vamos lá. A fraude contra credores, ela gera os mesmos efeitos da fraude à execução? Não. A fraude contra credores, ela gera o efeito da invalidade, da anulabilidade, e a fraude à execução, ela gera por efeito a ineficácia daquela alienação, né? Vamos lá, letra B. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Gente, isto aqui é verdadeiro e vejam que isso está no artigo 162, tá certo? Que diz: o credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Ou seja, foi uma transcrição literal do artigo 162 e, portanto, está certo. Letra C. Não se presumem fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Gente, o artigo 163, ele diz o contrário, ele diz que presumem-se fraudatórias. Então está errado. Letra D. Não valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, industrial ou à subsistência do devedor de sua família, por também serem considerados fraudulentos. Gente, o artigo 164, ele diz que valem. Ele diz assim: presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, etc, etc, etc. Então, com isso, nós encerramos o nosso quiz. Então, minha gente, vimos o nosso quiz e agora nós vamos ao encerramento, né, do nosso curso. Eu quero falar para vocês sobre a alegria que foi ter participado do Saber Direito e falar ainda de um tema tão bonito como defeitos do negócio jurídico, né? Os defeitos do negócio jurídico, eles existem, né, em harmonia com o princípio da conservação. Eles são a decorrência necessária do princípio da conservação. Os negócios, eles devem ser mantidos, mas eles devem ser mantidos segundo preceitos éticos também. Quando houver requisitos necessários para o desfazimento do negócio, que ele seja desfeito, mas que isso não seja banalizado. Então, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso exortar vocês também a fazerem sejam escrupulosos na hora que vocês escutarem um cliente dizendo: nossa, eu quero desfazer o negócio. Mas fiquem atentos, porque às vezes uma pessoa bate a sua porta e fala assim: eu quero falar com o senhor sobre um contrato de permuta. Aí você começa a procurar problemas no contrato de permuta e começa a abrir o livro de contratos e ler todos os artigos que falam de permuta, ou de compra e venda, ou de seja lá do que for. Mas muitas vezes a gente esquece da nossa parte geral.
Lembrem-se, o Código Civil, minha gente, ele foi, na parte geral, ele foi feito à semelhança de uma relação jurídica. O que é uma relação jurídica? É uma relação entre sujeitos em torno de um objeto. E vocês devem saber que a parte geral ela se justifica porque, seja qual for o livro de direito civil, ele vai versar sobre relações jurídicas. Por isso, eu preciso sempre, ao analisar qualquer questão de direito civil, revisitar a parte geral, saber se não há algum problema que atente contra um elemento essencial, ou que exista algum problema sobre um elemento acidental, ou se há uma questão de prescrição, de decadência, e principalmente se há algum problema de invalidade. Muitas vezes eu penso na resolução de contratos, na resilição de contratos, mas eu esqueço da teoria das invalidades. E eu acho que a grande importância aqui do nosso curso é que isso sirva de um lembrete para vocês. Analisem a validade do negócio jurídico pela ótica dos defeitos. E quando eu falo de ótica dos defeitos, a gente rememora o erro, né? A gente rememora a existência de dos vícios de consentimento que são inaugurados pelo erro, que é uma falsa representação da realidade, dos requisitos do erro que são excusabilidade, cognoscibilidade, substancialidade. A gente fala de dolo, que são artifícios, né, maliciosos usados para enganar uma parte, né? A gente fala de coação, que diz respeito a ameaças que geram um temor justificável na parte, né? A gente fala de estado de perigo, a gente fala de lesão e a gente fala de um vício social chamado fraude contra credores. Como eu disse, quando algum cidadão procurar um operador do direito, ele não vai chegar para você e vai falar assim, doutor, o que é fraude contra credores? Você vai responder como se fosse um professor, ele vai lhe pagar a consulta e vai embora. Não, não é assim. Ele vai lhe contar uma história longa e você vai ter que ter a sensibilidade de fazer a subsunção de todos esses dispositivos que nós estudamos. E eu tenho a esperança, né, de que todas essas aulas e todos esses ensinamentos sejam mais um instrumento, mais algumas dicas para que vocês bem possam desempenhar o papel de todos nós na nossa engrenagem jurídica e possamos bem servir a nossa população. Então, gente, com isso, eu vou me despedindo de vocês. Meu nome é Rogério Andrade Cavalcante Araújo, eu sou advogado, professor, procurador do Distrito Federal e foi uma honra ter estado com vocês durante esses dias. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.